Vamos abrir as nossas Bíblias, ainda permaneça de pé para a leitura da palavra de Deus, por favor, em Gênesis capítulo 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse não é capítulo 3, esse é capítulo 1, mas eu vou dar um prefácio antes de nós lermos o 3. No princípio criou Deus o céu e a terra, criou todas as coisas, tudo fez. Em 5 dias fez todas as coisas, no 6º dia ele fez o homem, e ele colocou o homem para habitar naquele jardim que ele havia plantado. E ele fez todas as coisas antes, porque ele estava preparando esse lugar para o homem. O jardim, o Éden, não era para Deus, o Éden era para o homem. Por isso ele fez todas as coisas, dotou o Éden de todas as plantas, de todos os animais, de água, enfim, de tudo o que era necessário. Havia uma névoa que regava o jardim, regava aquele território todo durante o dia. Não haviam ali alterações climáticas, cataclismas, não haviam naquele lugar. Tudo estava harmonioso, tudo estava provido, tudo estava apto a receber aquele que o Senhor criou no 6º dia. E ele criou ali Adão, gerou Adão do pó da terra, colocou ele para cultivar e para guardar aquele jardim. Ou seja, deu a Adão a autoridade e desfrute sobre aquele lugar e sobre as coisas que ali estavam. Mas olhou o Senhor e disse: olha, não é bom que o Adão viva só, não é bom para o homem viver sozinho. E então fez Adão dormir, não é isso? E de uma parte de Adão, tirando uma parte do seu flanco, ele fez Eva. Então, Deus fez o homem, o ser humano, homem e mulher os fez, não é isso? E o Senhor, então, os deixou naquele jardim onde havia tudo o que era necessário para eles naquele lugar, onde não havia escassez nenhuma. Nós vivemos e experimentamos a escassez continuamente nas nossas vidas, mas ali não havia escassez nenhuma. Não havia nada ali que faltasse. Tudo o que se precisava tinha naquele lugar. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está você? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez.
Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Pai. Te pedimos que por meio dela tu ilumines o nosso entendimento, ó Deus, para que assim, ó Senhor amado, nós possamos aprender mais de ti, ó Pai, conhecer mais de quem tu és, ó Senhor amado, porque, ó Deus, a glória do homem é conhecer a ti, ó Senhor. Não há nada melhor, ó Senhor, não há nada maior ou mais profundo, mais imenso do que o teu conhecimento, o conhecimento de quem tu és. Então, Deus Santo, também não há nada mais precioso do que conhecer a ti e andar contigo, Senhor. Então fala conosco e ensina-nos o teu caminho. Fala conosco, ó Senhor amado, e revela-nos quem tu és. Fala conosco, ó Senhor amado, e ensina-nos a conhecer-te um pouco mais, ou cada vez mais, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Então, como falava no princípio, o Senhor fez tudo o que era necessário para que o ser humano não precisasse de qualquer outra coisa. Adão não precisava daquela fruta, Adão não precisava daquela árvore, Adão não precisava de nada daquelas coisas. Adão tinha o que era suficiente, aquela árvore não faria falta a Adão. Na verdade, ela foi posta ali, seguramente ou provavelmente, para que houvesse a alternativa, para que houvesse uma prova para Adão. Mas ele não precisava dela. Não havia nada nela que ele de fato precisasse para viver. Então, Deus, ao dizer isso para ele, para Adão, não toque, nem coma, ele estava, na verdade, também protegendo Adão. Mas, por outro lado, ele estava agindo com Adão com amor, porque o amor, meus irmãos, o amor não tira as alternativas do amado. O amor dá chance e oportunidade de escolha. Entende? O amor, ele não escraviza a pessoa amada, não anula a pessoa amada, ele deixa uma porta de saída, porque amor não faz escravos. Embora faça cativos, não faz escravos. Faz cativos pelo cativeiro do amor também. Mas o amor, ele não aprisiona. E o Senhor, então, colocou ali Adão num estado de completa suficiência, ou seja, havia tudo que era necessário para que ele e Eva vivessem bem naquele lugar. Quando nós vimos aqui, surgiu aqui uma proposta diferente. A serpente, na verdade, Satanás é a serpente desde o início, não é isso? Sugeriu à mulher que Deus, na verdade, estava enganando eles, de certo modo. De certo modo, o Senhor os estava enganando. Ele disse, olha, deixa-me ver aqui o texto nessa nova linguagem. É certo que vocês não morrerão. Deus não tinha dito que eles morreriam? Então a serpente diz, é certo que vocês não morrerão. E ela diz, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquele fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A questão no Jardim do Éden, a questão do pecado de Adão e de Eva, ela não é o simples fato de tomar um fruto, pegar um fruto.
era apenas um fruto dentre muitos outros frutos que haviam naquele lugar. Mas o que eles fizeram, na verdade, foi duvidar de Deus. Foi duvidar da boa intenção, do amor de Deus e da palavra que o Senhor havia dado para eles. Foi duvidar de que, de fato, o que Deus havia instruído eles a fazer ou não fazerem, era, de fato, o melhor para eles. E essa é a grande questão de todos os nossos pecados. Quando nós pecamos, conscientemente, não estou falando daqueles pecados mais impulsivos em que você não refletiu, mas quando nós pecamos conscientemente, escolhemos, quando o ser humano escolhe o pecado, ele está dizendo, Deus não manda em mim, eu não aceito o que Deus diz ou deseja ou escolhe para mim, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu farei da minha forma, eu não tenho certeza, eu desconfio das intenções de Deus, e que Ele de fato possa garantir o que Ele diz, o que Ele promete, que garante pelas suas promessas. Essa é a questão de todo pecado. Nós pecamos e não percebemos muitas vezes, não discernimos muitas vezes, que o que nós estamos fazendo é não só discordar de Deus, mas duvidar dele mesmo. E naquela primeira situação, naquele primeiro momento, ou com Adão ou com Eva, eles estavam supridos de tudo. Nós temos carências hoje em dia. Quando Adão pecou, quando Adão disse, não, eu não confio em Deus, quando Adão disse, não, Adão e Eva, quando eles disseram, não, eu não acredito no que ele disse, quando eles deram razão à serpente, o pecado entrou no mundo e desde então, todos nós somos muito mais frágeis. A situação de Adão antes do pecado é diferente da sua situação no dia de hoje, como você está hoje. Porque Adão não nasceu em pecado, o pecado não estava no mundo. Então a tentação que Adão sofreu não foi tão grave, ou não foi tão pesada como as tentações que nós sofremos. Porque a nossa carne apela ou deseja muitas vezes o mal, mas a carne de Adão era neutra em relação a isso. É como chegar para alguém que nunca bebeu, nunca tomou uma gota de álcool, ou seja, totalmente isento, totalmente limpo, totalmente livre de qualquer comprometimento, de qualquer prisão, cadeia com álcool, e oferecer a ele bebida. Se você faz isso para alguém que é adicto, que é, como se dizia antigamente, alcoólatra, não é isso? Você faz isso, você automaticamente desperta nele uma série de sensações, impulsos e desejos muito fortes. Mas não era o que Adão sentia. Ele não sentia essa opressão. Essa opressão não estava presente quando Adão caiu. Mas nós temos experimentado essa opressão, e por mais que a gente diga, eu não quero mais pecar, não é? Ou se nós dissermos, eu nunca mais pecarei, já estamos pecando pela presunção, por orgulho, por achar que sabemos mais do que Deus, que diz, que nós pecamos, que nós carecemos da graça de Deus, que nós não podemos nos justificar ou tornar-nos justos a nós mesmos para merecer qualquer coisa. Mas eu fico imaginando o mais duro que deve ter sido naquele momento, eu fico imaginando a saída do Éden. Porque Adão, quando olhou para trás e viu que não podia mais voltar àquele lugar, ele deve ter pensado, eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo. E talvez você já conheça essa sensação. Talvez muitos de nós, se não todos aqui, conhecemos essa sensação. Aquela sensação de que nós estragamos tudo. De fato, não estragamos tudo, porque se estamos aqui, nem tudo foi estragado. Mas a gente faz um estrago grande com os nossos erros e paramos muitas vezes e dizemos, como consertar? E nos parece que não tem conserto. Adão deve ter olhado para trás, e agora eu estou abstraindo, eu estou viajando no Adão. Ele deve ter olhado para trás e visto os querubins colocados no Éden para não dar acesso à árvore da vida. Deve ter visto aquela espada flamejante que cortava os ares em todas as direções, impedindo o acesso dele à vida, à árvore da vida, enquanto a sua própria vida se esgotava um pouco mais a cada dia. E ele deve ter pensado, eu estraguei tudo, eu arruinei tudo.
E esse é um sentimento que às vezes a gente pode ter. E é horrível pensar assim. Mas vamos pensar um pouquinho vamos olhar um pouquinho sobre o que Deus pensa sobre os nossos pecados, né? Sobre como Deus reage aos nossos pecados, mesmo ao pecado de Adão, mesmo para esse Adão que não nasceu escravo do pecado, como você e eu nascemos. Volto a dizer, ele não foi oprimido por nenhuma tentação. A tentação foi só uma proposta, que não apelou à sua carne, não apelou a nada. Não havia escassez de nada. Mas ainda assim, Adão caiu, errou. Mas olha como Deus agiu diante deste, que mesmo não tendo as pressões que você e eu temos, né, ainda assim traiu o propósito de Deus, e ainda assim desconfiou de Deus, e ainda assim rejeitou a direção e o conselho de Deus para a sua vida, né? Aqui nós vemos que, primeiramente, quando o Senhor se dirige a ele, né, ele, no versículo 8, diz aqui que ao ouvirem, depois de terem comido do fruto e verem que estavam nus, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus. Tentaram se esconder, né? Você sabe muito bem que não é possível se esconder da presença de Deus. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Essa primeira pergunta, onde você está? Se Deus sabe de todas as coisas, se o Senhor é onipresente e é onisciente, né? Se nada pode ser oculto ao Senhor, essa pergunta, na verdade, é um convite ao arrependimento. Onde você está? Adão, se entrega. Adão, mostra onde você está. Adão, se apresente. Tome uma atitude para consertar as coisas. Venha diante de mim. A justiça dos homens considera, quando uma pessoa se entrega, ela considera isso como um atenuante, né? Ou seja, a pessoa mesmo foi lá e mesmo sem ter, mesmo estando escondida, estando em condições de fuga, ela vai lá e ela se entrega. Né? Por quê? Porque ela reconhece que ela tem que passar por aquele processo, que ela tem que passar por aquele inquérito, não é isso? E ela vai e se apresenta. Deus disse: onde você está, Adão? Porque ele dá um primeiro sinal de graça, ele permite que Adão dê o primeiro passo de arrependimento, né? E essa é a proposta de Deus para nós. Ele sempre está nos permitindo, nos chamando para dar um passo de arrependimento em sua direção. E então, o Adão diz, né, quando eu ouvi a tua voz, eu senti medo. E aí Deus então inquire ele, pergunta a ele sobre essas coisas todas, e ele então começa a dar uma sentença. Há um julgamento aqui, né? Deus apura quem são aqueles que estão envolvidos, implicados na coisa. Ele disse: Adão, como é que você sabe que você está nu, Adão? Como é que você sabe dessas coisas, Adão? Se você sabe disso, por que você comeu? Adão: olha, foi a mulher que tu me deste, foi quem comeu, né? Foi quem me deu para comer. E essa é uma característica muito nossa também, meus irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. Primeiro, Adão se escondeu, nós não devemos nos esconder de Deus, principalmente. Mas, em segundo lugar, ele estava arrumando uma desculpa para o seu pecado. Nós muitas vezes justificamos os nossos erros apontando os erros de outros. Eu xinguei porque fulano me provocou. Né? Mas acontece que cada um de nós é responsável pelo seu pecado. Ninguém pode ser responsabilizado pelo pecado de outra pessoa. Os teus erros são teus. Não importa qual foi a motivação anterior. Você podia ter feito de modo certo e não do modo errado. A responsabilidade é sempre nossa. Então, quando nós trazemos, às vezes, lá do berço, né, problemas, e esses problemas incidiram sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sabe? Aquele velho discurso: não, eu sou assim porque o meu pai foi assim, porque minha mãe fez isso, porque fulano me fez aquilo. Essa desculpa não serve. Serve como uma análise para que a gente compreenda o caminho, mas não serve como algo que vai isentar ninguém. Todos nós somos responsáveis pelo que somos hoje. Então, não importa o que você passou no passado.
o que se passou contigo. Não importa nada dessas coisas. Importa é que a responsabilidade dos nossos erros sempre será nossa. E o Senhor sempre nos convidará a acertarmos os nossos erros diante dele. Mas tem mais aqui. Não é? Aqui nós vemos que o Senhor, ele, em primeiro lugar, ele põe inimizade, né? Diz aqui, porém, ele fala para a mulher, né? Por causa do que você fez, desculpe, ele está falando aqui sobre, ainda para a serpente, desculpe, versículo 15, porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Outro ato da graça de Deus, aqui está profetizado, né? Descendente da mulher, esse que feriria Satanás na cabeça, enquanto seria ferido de um modo menor no pé, esse é Jesus. O Senhor fala, eu porei inimizade, falando para a serpente, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Né? Entre aqueles que andam segundo o espírito desse mundo, segundo a serpente, o descendente dela. Mas ele, esse descendente da mulher, ferirá a cabeça da serpente. Você sabe muito bem que a cabeça é o principal em qualquer corpo, não é isso? Uma morte é declarada quando o cérebro para de funcionar, não é isso? Ferir a cabeça é esmagar de vez, é destruir completamente, é acabar com aquele. E o Senhor profetiza aqui, ele promete aqui, né, a derrota da serpente, mais graça de Deus. Ele diz também, mais adiante diz aqui a palavra de Deus, né, ele fala para o homem, ele faz para o homem, para a mulher, roupas, né, diz aqui, versículo 21, o Senhor fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Né? Deus teve o cuidado, já que eles estavam envergonhados, Deus teve o cuidado de cobrir aquilo que envergonhava eles. O Senhor trata conosco, removendo também a nossa vergonha pelos nossos erros, nos conferindo ou nos devolvendo honra. Lembra do filho pródigo? Ele pediu a herança dele antecipada, saiu da casa do pai, gastou tudo com prostituta, jogatina, bebida, fez a lenha, acabou com seus recursos, virou uma pessoa que dependia de ajuda, conseguiu um emprego da pior qualidade possível, cuidar de um animal que todo judeu consideraria como imundo, cuidar de porco, ou seja, é um animal com que o judeu não queria ter nem no seu território, o judeu não queria nem ter por perto, mas ele ficou nessa situação, mas quando ele volta para a casa do pai, o pai não só fica alegre, feliz, não só dá uma festa, como ele pega um anel da família, com o símbolo da família, né? Ele põe um anel no dedo daquele filho que volta, ou seja, ele não só o recebe com alegria, mas ele restaura a sua honra. Você é meu filho, né? Ele atribui ao seu filho a honra que era do pai, entende? Você é o meu filho, você, no caso lá em casa seria, você é um araújo, é isso? A minha honra eu coloco sobre você de novo. É isso? É isso que Deus faz. O Senhor cobriu a vergonha deles, devolveu a eles a honra, tirou deles, removeu deles a vergonha. Mas o detalhe é que essa roupa que o Senhor fez, mais um sinal da graça de Deus, além de ter coberto, mais um sinal da graça de Deus, é roupa feita de peles de animais. Eles fizeram para si com folhas de figueira. Figueira? Parreira? Sabe que agora me deu um branco aqui, né? Mas não é uma folha dessa aí. Se eles fossem mais cuidadosos, iam fazer com uma folha maior ainda, né? Aquela folha já viu aquela folha chamada jiboia, aquela planta aqui, né? Que é uma folha grandona, né? Mas o Senhor deu a eles, eles tinham feito uma roupa de folhas, e Deus deu a eles uma roupa de peles. Alguém morreu para que aquela pele fosse posta sobre eles. Então isso aponta para um primeiro sacrifício, não é? Porque com aquela pele ele cobriu a eles e devolveu a honra a eles. Amém?
um sistema sacrificial começa aqui. Algum animal ou alguns animais morreram para que eles tivessem o seu pecado, a sua vergonha, a sua desonra encoberta, para que eles pudessem ser protegidos naquilo que se envergonhavam. Graça de Deus. E finalmente Deus expulsa eles do jardim do Éden. E a gente olha para isso e diz: caramba, o Senhor foi duro. Mas Ele falou para eles, olha, Ele falou, dentro da trindade, da divindade, Ele fala, olha, eis que o homem se tornou, versículo 22, como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ou seja, aquele homem que agora estava na condição mortal, aquele homem, aquela mulher que agora morreriam, em algum tempo morreriam, Deus tirou deles o acesso à árvore da vida, para que eles não comessem e não vivessem eternamente. Aí você diz, mas onde é que tem graça e misericórdia aí? A morte, meus irmãos, é um ato de misericórdia de Deus para o ser humano caído e pecador. Porque se nós não morrêssemos, os nossos pecados se multiplicariam. Você sabe muito bem, só para exemplificar, quem é o tipo de homem, qual é a idade dos homens que governam o mundo? Você não vai ver homens com menos de 40 anos governando o mundo, ou governando países. É muito raro acontecer. Geralmente são homens com mais de 50 anos, assim que nem que eu, que estão aptos, vamos dizer assim, a governar. Por quê? Porque ao longo da sua experiência, ao longo dos anos, eles adquiriram experiência e formaram suas redes de poder. Formaram um capital, talvez financeiro, mas certamente um capital político de influência, e muitas coisas mais. Se aperfeiçoaram nas suas relações de poder ao ponto de conseguirem assumir o poder. Agora você imagina, e você sabe muito bem, que isso é muito complicado. É difícil você achar alguém que exerça o poder com misericórdia e justiça em favor dos outros, de fato, porque a humanidade é podre. Imagine alguém com 200 anos, quanta sabedoria para o mal poderia adquirir? Quanta articulação e quanto poder reuniria? E alguém com 1000 anos? E alguém com 2000 anos? E se Nero estivesse vivo hoje, 2000 anos depois? E se Calígula estivesse vivo hoje, 2000 e poucos anos depois? Como esses homens teriam se aperfeiçoado na sua maldade? De que modo eles imporiam a sua vontade e oprimiriam os demais? Pois a morte é misericórdia. A morte, para o homem pecador, é um ato de misericórdia de Deus, para que a maldade não se multiplique na terra, e para que os que vivem na terra não vivam debaixo da opressão daqueles que viveriam há 2000, a 3000, a 4000, a 5000 anos, 6000 anos. Imagine. Imagine isso. O primeiro senhor de escravos, Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que construiu cidades. E diz a palavra de Deus, e dizem outras informações, paralelas, babilônicas, coisas assim, que Nimrod era um caçador de homens. Ele escravizava pessoas. E eles as juntava em cidades para trabalharem para ele. Imagine Nimrod vivo até hoje. Vira para o seu irmão assim, você seria um escravo? Fala para ele, desgraçado. Desgraçado mesmo, debaixo de desgraça. Você seria um escravo, um desgraçado, um oprimido da pior categoria. Isso se te dessem um direito de viver. Isso se você não fosse tratado como gado, como franguinhos que são mortos aos 27 dias, para que você coma frango. Eu não sou vegano. Eu gosto de carne de boi. Bois vivem 2 anos antes de morrerem. Imagine isso. A morte é um ato de misericórdia de Deus, meus irmãos. A morte é uma coisa boa para nós, porque é o fim da nossa carreira de pecado, porque na morte nós somos despojados do corpo desta carne,
e ressuscitaremos juntamente com Cristo no último dia. Amém? Graça de Deus. Deus é um Deus gracioso, e então voltemos a Adão saindo do Éden, olhando para trás e vendo a sua impossibilidade de retornar, a sua impossibilidade de voltar àquele lugar, e ele dizendo: eu estraguei tudo. Mas Deus não deixou estragar tudo, ele estragaria tudo se ele fosse lá e comesse da árvore da vida. Mas Deus não deixou, por misericórdia, por graça, Deus poupou o homem. Mas naquele jardim nós não voltaremos mais, já nem existe mais. Todavia, e agora é o ponto, a graça de Deus Deus na sua graça e bondade, teceu um plano para que nós pudéssemos, de novo, estar em comunhão como o homem estava com ele, como Adão estava com ele no jardim. Não exatamente igual, mas de um modo muito próximo. Ele derramou sobre a igreja o seu Espírito, e ele fez de cada um de nós templo do seu Espírito Santo. O Senhor transformou você em habitação. Ele fez de mim, de você, de cada um de nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a habitação, templo do Espírito Santo. Na verdade, meus irmãos, nós podemos nos encontrar com o Senhor e desenvolver uma comunhão tremenda com Ele. Não igual a que Adão tinha no Éden antes de cair, porque nós ainda somos pecadores, ainda falhamos constantemente, mesmo buscando essa comunhão com o Senhor, mas nós temos a possibilidade de desenvolver uma comunhão com Ele no nosso jardim interior. Ele nos fez templo e nos fez um jardim interior, onde nós podemos ter uma comunhão tremenda e maravilhosa com o Senhor. Comunhão essa que nós temos que aprender a desfrutar, comunhão essa que nós temos que valorizar, comunhão essa que nós temos que frequentar, comunhão essa que é a restauração da nossa amizade com Deus. Porque desde Adão até a cruz houve inimizade entre o homem e Deus. Mas em Cristo Jesus a paz foi selada para aqueles que nele creem. Amém? E se você não pode voltar para o jardim do Éden, ainda que ele existisse em algum lugar, se nós não podemos entrar lá, ele veio e entrou em nós e fez de nós um jardim interior. O jardim interior seria o sonho de todo rico daquela época, de Jesus. Porque as pessoas viviam em pequenas casas, casas de um cômodo só. Só reis, só pessoas muito importantes tinham um jardinzinho reservado para eles. Era uma região pobre de água, uma região que tinha muitas limitações, né? E viver em cidades era viver dentro dos muros. A cidade crescia dentro, mas os muros não cresciam por fora. Então as pessoas iam se apinhando cada vez mais. E não havia espaço. As casas eram pequenas. Mas uma pessoa que tivesse um recurso maior teria talvez um jardinzinho interior, que nós chamamos de um jardim de inverno, alguma coisa assim, né? E na verdade o Senhor, Ele nos dá essa condição, Ele fez de nós, vamos dizer assim, de reis, príncipes, nobres nessa terra, porque Ele nos dá a possibilidade de termos com Ele um jardim interior, onde nós podemos passear com Ele, desfrutar da presença dEle, cada dia de modo intenso. E se mesmo que você, olhando para alguma área, alguma hora da tua vida, algum momento da tua vida, você diga: eu estraguei tudo, é mentira, isso é o que Satanás quer que você acredite. Não é possível estragar tudo, uma vez chamados, não é possível estragar tudo. Sempre haverá uma provisão de graça do Senhor, e nós sempre podemos voltar para esse jardim, onde não está a árvore da vida. Portanto, nós podemos voltar, porque a eternidade, ela não está em nós, ela foi dada a nós e nós a receberemos com o despojamento do corpo dessa carne. Amém? Quando nós formos glorificados, recebemos nossos corpos glorificados, onde nunca mais o pecado operará ou terá qualquer influência. Amém? Então, nem tudo está perdido, ou nem em parte se perdeu. Na nossa comunhão com Deus, nós sempre podemos voltar ao jardim, dentro do coração, cultivar uma comunhão estreita com o Senhor,
buscar a Ele, buscar a face dEle, sabendo que Deus não é o Deus dessa religião ou de qualquer outra. Ele é Deus de homens, de seres humanos. Ele é Deus da Maria, do José, do Marco, do André, ou de quem quer que seja. Ele é Deus de homens, de um relacionamento pessoal com qualquer um de nós, com cada um de nós, os que temos crido e que recebemos dele a graça de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Mas nós precisamos cultivar essa comunhão com Ele. Amém? Nós precisamos frequentar esse jardim com Ele. Nós precisamos deixar o Senhor habitar nas profundezas da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de quem nós verdadeiramente somos. Nós precisamos, quando ouvirmos a voz dEle, não nos esconder, mas dizer: Senhor, eu estou aqui. E eu não me esconderei de Ti, mas eu direi para Ti toda a verdade sobre mim. Não me esconderei do meu Deus, mas buscarei o seu juízo, porque a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos no seu lugar. Glórias a Ti, Jesus. Senhor amado, enche-nos com a Tua presença, Senhor. Senhor, graças Te damos, ó Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, muitíssimo, pela Tua bondade, pela Tua graça infinita, ao ponto, ó Senhor, que mesmo que alguém pense que estragou tudo, isso não é verdade. Há provisão, há um rio que brota do trono de Deus, e que por onde passa, ele faz frutificar as águas. E quando ele chega no Mar Morto, ele torna as águas do Mar Salgado boas. Há um rio que sai do trono de Deus, rio que não se pode atravessar a pé, rio que encobre, faz flutuar e carrega aqueles a quem foi dada a graça de atravessarem, de entrarem no rio. Rio que nos leva com Ele para a vida eterna. Deus Santo, em nome de Jesus, restaura a nossa confiança, Pai, daquele, ó Senhor amado, que se sente indigno, que se sente, ó Senhor, inadequado, que se sente, ó Senhor, incapaz de satisfazer a Tua vontade ou de estabelecer uma relação contigo, Pai, de fato profunda. Aquele que se acha impossibilitado de ouvir a voz de Deus, acha que Deus jamais falaria com ele, ele não tem as virtudes necessárias. Senhor amado, se aqueles que pensam assim soubessem como Tu és gracioso, como Tu falas, ó Senhor amado, como Tu não negas a Tua voz àqueles, ó Senhor, que Te buscam, correriam para as suas casas, entrariam no seu quarto e não sairiam de lá enquanto não ouvissem a Tua voz. Eis-nos aqui na Tua casa, Senhor. Fala conosco, fala com os Teus filhos. Fala com os Teus filhos, reveste-nos, ó Senhor amado, não com peles de animais, mas com as virtudes de Cristo, o Cordeiro imolado. Atribui-nos a honra de filhos, ó Pai. Restaura, Senhor amado, a nossa alma dia a dia, Pai, a nossa alegria e confiança de estar na Tua presença. Faz-nos, ó Senhor amado, como fizeste a Adão, como deste a ele um jardim para guardar e cultivar. Senhor amado, Tu nos deste um jardim interior para que nós guardássemos e cultivássemos. Ensina-nos a cultivá-lo, Senhor, ensina-nos a guardar e desce, Pai. Desce pela tarde, desce pela madrugada, desce pela manhã, entra no Teu jardim, Senhor.
e tenha comunhão conosco, ó Senhor amado. Nós que vivemos no tempo do fim, que possamos, ó Senhor amado, desfrutar a Tua presença, mesmo enquanto o desespero cresce entre as nações, mesmo enquanto, ó Senhor, crescem os rumores de guerra, de violência, de corrupção e perversão, que nós possamos nos esconder no jardim, ó Senhor, não de Ti, mas desse mundo tenebroso, Senhor, e escondidos contigo no jardim, Senhor, sermos fortalecidos, ali, comer da Tua mesa, ali, Senhor, nos enchermos da Tua presença, para sair depois e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Senhor, ensina-nos a andar contigo, Senhor, e a ouvir a Tua voz, a desfrutar da Tua comunhão, Pai, e provar do Teu Espírito. Põe sede, Pai, em cada um aqui, Senhor, põe sede e fome de Ti, Pai, em cada um aqui, ó Senhor, em cada um aqui, Senhor, põe sede e fome de Ti, Pai. Que esse seja, Senhor, o grito da nossa alma, quando eu irei e me verei perante o meu Deus face a face. Quando eu estarei de novo na Sua presença, quando eu provarei de novo. Que essa seja a nossa fome, que essa seja a nossa sede. Não de dinheiro, não de poder, não de riqueza, mas sede de Ti, Senhor. Porque passarão os reinos desse mundo, os reis dessa terra passarão, a glória dos reis dessa terra passará, mas não passará o nosso Deus e Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Antes, ó Senhor, viveremos contigo. Enche-nos então, Senhor, com a Tua presença e com a alegria da Tua salvação, dia a dia, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor.